Olá, que coisa boa estar de volta com o programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas um programa feito para você, para abençoar o seu coração. Queremos registrar nossa palavra de gratidão a você, palavra de gratidão às igrejas e irmãs que têm nos ajudado tanto apoiando o programa Verdade e Vida. Hoje, nós vamos tratar de um tema extremamente empolgante, a vitória sobre a morte. E vamos fundamentar esta mensagem em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vamos ouvir a leitura deste texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, precisa lidar com um problema seríssimo que estava atingindo e atacando aquela igreja. A influência do pensamento grego levou crentes da igreja de Tessalônica a ficarem desesperados diante da realidade da morte, porque os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo, apenas na imortalidade da alma. Então, quando alguém morria, eles entravam em pânico, em desespero. Eles não tinham qualquer esperança. E Paulo então escreve para eles dizendo que ele não queria que eles vivessem como aqueles que não têm esperança. Porque, na verdade, Jesus Cristo já havia vencido a morte ao ressuscitar dentre os mortos. E eu gostaria então de tratar com você sobre este magno assunto, sobre esta verdade bendita, gloriosa da vitória sobre a morte. A morte é considerada na Bíblia como o rei dos terrores. E mais, a Bíblia lida com a morte como o último inimigo a ser vencido. Ela ainda hoje arranca lágrimas dos nossos olhos. Ainda hoje ela nos fuzila com a dor atroz, avassaladora. A dor do luto é uma das dores mais doídas que nós sentimos na vida. Porém, a morte perdeu o seu poder, porque Jesus Cristo matou a morte com a sua morte, arrancando o aguilhão da morte e ressurgindo dentre os mortos com um corpo de glória. E ele ressuscita como primícias dos que dormem. É claro que quando a Bíblia diz sobre o sono, os que dormem, não está falando certamente do sono da alma. A alma não dorme. Está falando do corpo. Do corpo. E Jesus usa esta figura de linguagem, Paulo também. Aliás, Paulo trata desse assunto, falando dos que dormem, porque o sono tem dois significados. Primeiro, quem dorme descansa. É claro. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 14, 13, que morrer é descansar das suas fadigas. Segundo, a palavra sono traz a ideia de que você vai acordar. Se você não acordar é porque você não dormiu, você morreu. Então, o que Paulo quer dizer com esta figura, os que dormem, é que aqueles que morreram
vão acordar na ressurreição. Quando Jesus voltar, os homens que morreram, as mulheres, os jovens, as crianças, ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, a morte não é definitiva. A morte foi vencida. A morte foi tragada pela vitória. Então, nós aguardamos a ressurreição dos mortos. Esta é uma doutrina pilar, central do cristianismo. Se Jesus Cristo, por exemplo, tivesse morrido naquela cruz e o seu túmulo não tivesse ficado aberto, vazio, se Jesus não tivesse ressuscitado entre os mortos, a sexta-feira da paixão seria um final triste, medonho. Ele teria sido um fracassado, um derrotado. Mas Jesus Cristo ressuscitou. E ressuscitou com um corpo de glória. E ressuscitou como primícias, como primeiro da fila daqueles que também vão ressuscitar. Nós cremos piamente nisso. Por isso, quando um crente morre, sabe o que acontece? Imediatamente o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. E esta alma, ou o espírito que está lá na glória, reina com Cristo, conscientemente, desfrutando das venturas do céu. Quando Jesus vier em glória, Ele trará em sua companhia esses que o corpo está dormindo e a alma está reinando, virão com Ele em glória. E diz a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Então note uma coisa, Jesus voltará e a ressurreição dos mortos acontece na segunda vinda de Cristo. Não vai ter várias ressurreições, vai ser uma única ressurreição. Jesus volta e vai ter o quê? Este momento glorioso em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo semelhante à glória do Senhor Jesus Cristo. Esse corpo da ressurreição não vai mais ficar cansado, não vai mais ficar velho, não vai ficar mais caquético, não vai ter briga nem com a balança, nem com o espelho. Vai ser um corpo perfeito. Você pode perguntar, mas pastor, e quem morreu lá no ventre da mãe, não chegou nem a nascer, vai ser um feto glorificado no céu? Outra pessoa pergunta, pastor, mas e a pessoa que morreu com 100 anos, de bengalinha, vai ser um vovozinho glorificado no céu? Não, o que a Bíblia ensina é que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. É um corpo pleno, maduro, perfeito, glorioso. Este vai ser o corpo da ressurreição. Paulo chega a dizer que semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Este é o corpo da ressurreição, um corpo de glória. Então você e eu não precisamos ter mais medo da morte. A morte foi vencida, a morte foi tragada pela vitória de Cristo. Agora a morte não tem mais a última palavra. Agora morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Por isso a Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se você crê em Jesus, você não morreu eternamente, porque quem crê nele tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Agora nós temos uma viva esperança. Agora nós temos uma herança imaculada, imarcessível, gloriosa, assegurada para nós no céu.
Agora você não caminha para um túmulo gelado, você caminha para a glória. Agora o túmulo gelado não é o seu último endereço, você caminha para aquele glorioso dia em que Jesus voltará e que os mortos ressuscitarão e nós seremos então arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz, consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.